Que dia é hoje? Hoje é dia de língua portuguesa na LAC com a professora Glaucia Anunciação. Vem cá, que nós vamos terminar aquele raciocínio sobre tipologia textual. Vem cá que hoje tem a parte 2. E hoje nós vamos fazer exercícios, hein? Eu quero vocês afiadinhos e afinadinhos para as questões que vocês terão que enfrentar nos concursos. Vem cá, mesmo, né? No concurso, no Enem, no vestibular. Você está assistindo esse curso? Onde, quando, como? Oi para todo mundo. Tá, vamos lá. Vamos fazer um flashback. Tá? Rapidinho. Diferença entre tipologia textual e gênero textual. A gente vai começar com ela, né? Tipologia textual, fazendo esse flashback. As tipologias textuais são textos que possuem estrutura fixa e objetivos bem definidos. Estrutura fixa e, meninos, tipologia textual não desaparece. Ela é permanente, tá? Não se esqueçam disso. Por quê? Gênero textual desaparece. Gêneros textuais surgem e somem. Por exemplo, você se lembra de telegrama? Quem hoje em dia manda telegrama? Você ainda usa SMS? São gêneros textuais, viu? Quantos gêneros já não desapareceram? Quantos gêneros ainda vão surgir? Né? Textão de internet é gênero textual. E aí? Existia? Não. E esses dizeres de camisetas que estão super famosos, super na moda, existiam. Viu? É gênero textual. E placa de caminhão é gênero textual. Tá? E rótulo de embalagem é gênero textual. E horóscopo é gênero textual. E revistinha. Sabe fotonovela? Em 1900 tempo do Ariri Pistola, do tempo que eu amarrava cachorro com linguiça, tinha umas revistinhas que tinham fotonovelas. Isso desapareceu. Hoje nós temos mangás, HQs, nós temos outros gêneros, viu? O gênero se modifica, o tipo não. Tudo bem? Então vem cá. Contaram, mas cadê? Possui estrutura fixa e objetivos definidos, como contar uma história, descrever uma paisagem, apresentar uma ideia, ensinar aula, lá. E aí são narração, descrição, exposição e injunção. Faltou dissertação aqui, né? Argumentação, faltou argumentação. Né? Narração, descrição, exposição, injunção, vírgula, vamos corrigir bonitinho aqui, e argumentação. Beleza? Os gêneros textuais são os textos que encontramos na nossa vida diária, são os textos flexíveis, adaptáveis, que apresentam uma intenção comunicativa, um aspecto social, uma função social específica e adequada ao contexto, né? Adequada ao momento ali da comunicação. Daí, a gente vem para cá, né? Para nós lembrarmos alguns aspectos. Vejam lá. Não fui eu que fiz, tá bonitinho, né? Foi a Visura Maps. Eu trouxe aqui, deixei, vamos dar o crédito, né? A eles. Olhem lá. Tipologia textual, nós temos texto narrativo, relato de um fato real ou imaginário, apresenta uma sequência cronológica de acontecimentos, predominam advérbios de tempo e lugar, prevalecem verbos do pretérito perfeito. Faltou aqui falar do substantivo abstrato, que é importante. Tá. Texto descritivo, focaliza o momento, não uma sequência. Veja lá essa diferença, hein? Se eu tenho uma sequência de eventos no tempo, com a personagem, narração. Se eu paro, sabe por quê? Porque tem narração de cena. Aquela cena, aquela coisa é aquela, não é uma sequência, é o que está acontecendo naquele momento, tá? Faz um relato de um objeto, cena, pessoas, objetos, predominam adjetivos, substantivos concretos, predominam substantivos concretos, não. Tem substantivo concreto, precisa de mais substantivo concreto que de abstrato. A predominância é de adjetivação, né? Com substantivos concretos e verbos no presente, no indicativo ou no pretérito imperfeito. O texto dissertativo apresenta a exposição de ideias a respeito de um tema,
podendo ser expositivo, se eu vou apresentar a ideia usando conceitos, comparações, descrições, informações e opiniões de terceiros. E ele é argumentativo quando eu uso argumentos para expor um juízo de valor do autor do texto, né? E ele pode lançar mão de características de texto expositivo, né? Porque eu vou usar os conceitos, comparações, descrições e informações como argumentos, né? Para convencer o meu público, o público do autor. E por último, o texto injuntivo, que pode ser injuntivo ou prescritivo, lembra? O injuntivo ele vai convencer, ele vai convidar, ele vai alertar, ele vai orientar, né? E o texto prescritivo vai mandar. Vai mandar, tá? Ele pode conter instruções sobre procedimentos, é um texto instrucional, né, com verbos no imperativo. Ele pode conter regras e normas, é um texto normativo ou prescritivo, né, com verbos no presente, no futuro, e aí a gente, com o valor denotativo dos verbos, vai assistir a aula de verbo, que lá eu falei sobre isso. Muito bem. Gênero textual. O que nós temos lá de gênero textual? Aqui o gênero ele é flexível. Inclusive, meninos, eu posso ter um texto que mistura gêneros, né? Eu posso ter um texto de gênero multimodal. Eu posso escrever uma poesia em forma de receita de bolo. Olha lá. Olha que diferença que a gente tem ali, né? Como gênero textual, nós temos carta pessoal, carta comercial, bilhete, diário, agenda, anotação, romance, resenha, sinopse. Vou colocar aqui sinopse, que tem uma diferença, né? Na sinopse você faz um resuminho e na resenha você tem um resumo com o argumento, né? De quem escreve, com a crítica. Blog, e-mail, bate-papo, SMS, uma aula expositiva, virtual, um debate, uma entrevista, uma lista de compras, uma piada, um cardápio, horóscopo, instruções, telefonema, um rótulo, um santinho de político, um panfleto, uma faixa, né, um outdoor. Olha quanta riqueza, porque o gênero textual tem uma função social, tá? Para a sociedade ele serve para quê? Diferente do tipo. Tipo qual é a estrutura que eu tenho que seguir. Tudo bem? E aí eu tenho essa diferença entre os dois. Então é possível sim que apareça uma resenha na sua prova e ele questione o fato disso ser um texto argumentativo. Ou ele pode trazer, sabe, tem dois aspectos de texto que a gente não conversou, vou ter a oportunidade de falar agora com vocês. Existem textos temáticos e existem textos figurativos. Qual é a diferença? O texto temático, ele é autoexplicativo, né? Ele já apresenta de cara o tema e se ele é argumentativo, ele tem um posicionamento do autor do texto e é isso, né? O texto figurativo, ele esconde o tema. Ele esconde a questão social. Ele esconde o debate por trás de uma história ou por trás de uma descrição. Então, por exemplo, num cartoon, numa charge, eu posso ter uma crítica. Aliás, eu tenho uma crítica social. Então, se eu faço uma charge, eu estou me posicionando acerca de um tema social. Concordam? Então, uma charge, ela é um texto argumentativo, mas ela não é um texto temático. Porque ela não traz o tema para o debate. Ela não coloca a opinião do autor do texto explicitamente. Ela vai mascarar a tese, ela vai mascarar a argumentação em cima de uma história ou em cima de uma descrição. Tá? Então, como esse texto, pode aparecer numa questão para você, uma charge, uma tirinha, por exemplo, da nossa amiguinha Mafalda. E aí, nessa charge, nesse texto
misto, né? Um texto sincrético, um texto verbal e não verbal, ter a questão exigir que você faça a percepção do ponto de vista defendido pelo autor. Olha lá, então ali ele tem um ponto de argumentação, sim, embora seja uma charge. Nós vamos chamar isso de texto figurativo, tá bom? Fica escondida a opinião, fica escondido a argumentação. E aqui a gente tem, nós poderíamos ficar a aula inteira pontuando tipos, né, pontuando textos e seus gêneros, né, diversos, piada, anedota, né? Tem gênero que aparece, tem gênero que desaparece, como eu falei, tem gênero multimodal. Nós temos, vamos brincando ali com as possibilidades. Eu posso escrever, eu posso fazer uma entrevista cantada, por exemplo, né? Que fofinho. Bom, esta aula é para nós colocarmos a mão na massa, observando o que nós apresentamos na aula, na parte 1, e esse iniciozinho que a gente voltou, né? E pontuou algumas coisas. Então vem cá, nós vamos discutir agora. Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e a função social dos gêneros mencionados abaixo. Eu trouxe essa questão, eu gostei dela, porque ela vai nos fazer reforçar o que a gente já viu, o aprendizado da tipologia textual. Então vem cá. Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Então vejamos que aqui nós temos a função pedagógica do texto, tá? Ele serve de moralização e apresenta valores considerados socialmente aceitos. Então ele é um texto criado para ensinar, né? Opa, tem valor pedagógico aqui. Que tipo de texto é esse que tem animais? Ele serve de distração e moralização. É a coisa lúdica, tem um aspecto lúdico da brincadeira, né? Aí confirma aquilo que a gente conversou sobre texto figurativo, né? Ele vai disfarçar as pessoas, não são pessoas, são animais. Porque ele dá um tapa na sua cara, né? Olha que eu te dar uma lição de moral, lembra que tem lição de moral. Vou te dar uma lição de moral, mas sem falar diretamente com você, porque você pode ficar chateado, zangado e não querer me ouvir. O que a gente faz? Disfarça como se fosse outra pessoa. Das parábolas, né? Das fábulas. Então, texto 2. Texto com linguagem verbal e não verbal. Texto sincrético ou texto misto, né? Da ordem do descrever, prescrever. Opa, eu ensino procedimentos, ao mesmo tempo que eu falo como é que é, com o uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos, apresentam predomínio da sugestão sobre a informação. Já quer me vender alguma coisa, hein? Quer me fazer acreditar em alguma coisa para eu mudar meu comportamento ou para eu comprar alguma coisa, não é? Tá falando que o objetivo é despertar sentimento ou desejo. Desejo de quê? De comprar, geralmente, né? Ou se a pessoa fosse outro tipo de desejo. Não posso trazer isso para essa aula. Já pensou? Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem função social de apresentar experiências vividas situadas no tempo. Não tem conflito? Vejamos. O que a gente tem aqui? Crônica, fábula, anúncio publicitário. A letra B encavalou aqui. Fábula, conto, notícia de jornal. Relato autobiográfico, anúncio publicitário e fábula. Fábula, anúncio publicitário, relato autobiográfico, relato autobiográfico, fábula, anúncio publicitário. O que nós temos? Bom, o primeiro é fácil, a gente sabe que tem animais, né? Se as personagens são animais, nós temos uma fábula. Muito que bem, isso nos deixa com a letra B de bola ou a letra D de dado. Tá.
Na segunda, vai despertar em nós um desejo. Ao mesmo tempo que ele descreve, ele prescreve, né? Ele quer nos convencer de alguma coisa. Isso não é um conto, isso é um anúncio publicitário. Muito bem. E aí o último é um relato autobiográfico. Eu tenho uma historinha sem precisar de conflito, né? Eu vou falar sobre mim, vou falar das minhas vivências, eu não preciso falar dos meus problemas. Eu posso falar da minha profissão, a minha autobiografia, eu posso falar quem eu sou como professora, qual foi a minha trajetória como professora. E sem ficar colocando conflitos e aquelas fofoquinhas que a gente sabe na biografia, né? Então nós temos lá, letra D de Deus, D de dado. Muito bem, essa foi fácil, né? Vamos ver, tá achando fácil? Vem cá. Assinale a opção que exemplifica um gênero textual diferente dos demais. A ciência comete suicídios quando adota um credo. Não é possível que exista uma moral científica, mas também não é possível que haja uma ciência imoral. Conhecer é um ato. A ciência pertence, portanto, ao âmbito da moral. Não devemos acreditar em tudo que nos contam. Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma dos homens. E aí? Qual é o gênero textual diferente? Esse aqui, esse foi o primeiro fácil, né? Falei que ia te fazer uma pegadinha. Olhem lá. A ciência comete suicídio quando adota um credo. Não é possível que exista uma moral científica, mas também não é possível que haja uma ciência imoral. Conhecer é um ato, a ciência pertence, portanto, ao âmbito da moral. Não devemos acreditar em tudo que nos contam. Não há nenhum mal no átomo, apenas na alma dos homens. Reparem que em todas tem um posicionamento, certo? Em todas tem um posicionamento. Em todas tem um conhecimento. Estou passando um conhecimento. Mas na letra D eu tenho um conselho. Eu não tenho conselho, esse aconselhamento. Perceba que na letra D tem primeira pessoa. Então a pessoalidade está maior. A letra D apresenta um conselho. Nas outras alternativas, nós temos opinião, mas não temos conselho. Concordam? Por isso, ela é a nossa resposta, tá? Muito bem. Mais um? Observe o texto a seguir. Dvorak aproximou-se da entrada da caverna e procurou observar o seu interior. Havia alguns restos de fogueiras e ossos de animais espalhados. Nas paredes, alguns desenhos inteligíveis, ininteligíveis, em cores pálidas. O teto mostrava alguns buracos por onde penetrava a luz do sol. Dvorak aprofundou-se na gruta e notou que ela era muito mais profunda do que aparentava. Certamente, o grupo que conduzia poderia perder-se ali, já que havia uma só entrada e algumas saídas poderiam ser arranjadas. O que nós temos aqui? Repare que a gente percebe que tem um encaminhamento de fatos, né? Uma organização de fatos aqui. Esse é um texto narrativo ou é um texto descritivo? Eu poderia... Qual que é a principal diferença? Se você ficar na dúvida, lembre-se que quando o texto é narrativo, eu preciso obedecer uma sequência cronológica. Quando o texto é descritivo, eu não preciso disso. Eu posso começar a escrever por qualquer parte. E aí, eu posso começar dizendo, Dvorak aprofundou-se na gruta e notou que ela era muito mais profunda. Aproximou-se da entrada da caverna e procurou observar seu interior. Não posso mudar a ordem aqui, eu tenho que obedecer à cronologia. Então, isso é um texto narrativo, ok? Então, vem lá.
Sobre os diferentes gêneros textuais presentes nesse segmento, é correto afirmar que os segmentos do texto mostram estruturação narrativa com sua básica evolução cronológica. O texto é integralmente descritivo, tendo por objeto os aspectos visuais do interior da caverna. O texto, após um início narrativo, desvia para a estruturação descritiva, terminando com uma reflexão do personagem. O texto de caráter dissertativo expositivo tenta mostrar as dificuldades de encontrar-se um lugar seguro para morar na época pré-histórica. O segmento final do texto mostra que sua finalidade é argumentativa. Vamos voltar lá. Aproximou-se da caverna, havia alguns restos de fogueiras e animais espalhados, nas paredes alguns desenhos inteligíveis em cores pálidas, o teto mostrava alguns buracos por onde penetrava a luz. Ele aprofundou-se na gruta e mostrou que ela era muito mais profunda do que apresentava. Repare que ele narra e ele descreve. Ele narra e ele descreve, né? Certamente o grupo que conduziria poderia proteger-se ali. Esse certamente já é subjetivo, né? Já é o cara pensando o que poderia acontecer. Então, quando a gente volta, né? Ele não é predominantemente, né? Ele tem os segmentos do texto mostram estruturação narrativa. Não, porque tem descritiva também, né? Ele tem uma narração. Quando eu falei que ele era narrativo, eu queria opor ao fato de ele ser dissertativo, né? Ele é integralmente descritivo? Não, ele faz passagens da descrição para a narração e no finzinho aquele certamente dá uma ideia de reflexão junto com os verbos no pretérito imperfeito. Vamos voltar lá só para ter certeza, né? Aqui, eu apoio ainda esse passador. Né? Quando ele fala certamente conduziria, perceba que o verbo no futuro o verbo no conduzia, né? Poderia se proteger, o grupo que ele conduzia, o grupo que ele estava conduzindo, poderia, e aí está o futuro do pretérito. Repare como o futuro do pretérito ele contrasta com as outras formas do pretérito que estão colocadas no texto e vão dar essa ideia mesmo de perspectiva, de hipótese, né? E com o advérbio certamente vão dar essa ideia de reflexão. Por isso a nossa resposta vai ser a letra C, viu? Nós nos baseamos na estrutura do texto para encontrar essa resposta. Ok? Mais um? Leia o texto a seguir. 3 satélites estão ajudando a esclarecer o enigma de quase 80 anos sobre o Sol. Por que a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera da estrela, é tão mais quente que a sua superfície? Enquanto a temperatura da coroa beira os 2 milhões de graus Celsius, o da superfície não passa de 5.500 Celsius. O mais provável mecanismo por trás desse aquecimento é a conexão magnética, fenômeno físico que ocorre com mais frequência e em pequena escala, propõe agora um grupo internacional liderado pelo astrônomo Qin Shen, da Universidade de Nanjing, na China. Na conexão magnética, linhas do tempo magnético se reorganizam, liberando energia magnética. Nesse processo, parte da energia do campo magnético é transformada em calor e transferida para as partículas da coroa solar. Já se sabia que a reconexão magnética ocorria esporadicamente em grande escala no Sol, provocando as poderosas explosões que lançam partículas ao espaço. Os dados analisados mostraram que o fenômeno pode ser mais suave e ocorrer em áreas muito menores e por longos períodos. Muito bem, é um texto que expõe um assunto. E aí eu pergunto, tem a opinião do autor do texto explicitamente? O texto foi para ele defender um ponto de vista? Não, né? Nesse texto, ele apresenta o assunto. Ok? É lógico que de vez em quando ele coloca uma linguagem mais coloquial, tem uma marca de subjetividade, quando ele fala, por exemplo, enquanto a temperatura da coroa beira os 2 milhões de graus, aquele verbo ali, né?
mais da pessoalidade, mas o objetivo do texto não é se posicionar, certo? E aí a gente vem cá. Ao analisar suas características, pode-se afirmar que o texto acima é um exemplar do gênero expositivo. Você já sabe que ele tem ali a ideia de expor o assunto. Então, ele não é um artigo de opinião, concordam? Ele não é um artigo científico. Por que ele não é um artigo científico? Porque no artigo científico eu vou provar um estudo, né? Eu vou colocar um posicionamento meu acerca de um estudo, então ele não é um artigo científico. É um artigo de divulgação científica, é uma resenha crítica ou é um relatório? Bom, ele não pode ser uma resenha crítica, porque se é crítica, não é expositivo. Então ele é um artigo de divulgação científica ou é um relatório. O relatório, ele vai descrever o passo a passo. E não é o que nós encontramos ali no texto. Concordam? No artigo de divulgação científica, ele vai apresentar informações acerca de um determinado assunto. E aí está a nossa resposta, porque a gente já tinha visto previamente a estrutura daquele texto e nós já sabíamos, né, que de todos esses 5 apresentados, só poderia ser D de cebola ou E de ema. O relatório faz parte mais de um texto voltado para a descrição, né, do que aconteceu. Ok? Vamos falar agora do homem que entrou pelo cano. O que você acha disso? Vem cá. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Ali... Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas olha só, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos, da nossa professora Glauci de língua portuguesa. E tem um convite especial para você. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Você quer ter o material de apoio? Mais ainda, você quer ter todo o conteúdo produzido, inclusive nós temos aí alguns módulos ministrados presencialmente pela professora Glauci. Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Nós estamos disponibilizando essa super isolada da professora Glauci. Você vai ter acesso aí a 1 ano de conteúdo e todo o material produzido por ela estará nessa isolada aqui da Lá Concursos. Então, vem comigo, vamos lá, vamos estudar. Pode ter certeza que as suas dificuldades de língua portuguesa e interpretação de textos serão sanadas. Professora top de linha. Valeu!